Boa noite a todos. Estamos começando mais uma live aqui na Editora Alfabeto. Boa noite, Babs e Moraes, boa noite, sejam muito bem-vindos. Ué, ai, estou fazendo live mesmo. Será que eu estou no meu ou se eu estou no da Editora Alfabeto? Acho que eu estou na Editora Alfabeto certinho, né, gente? Vamos lá, deixa eu mandar o convite pro. Eu acho que. Vamos lá. Instituto Mauro Bueno, vamos chamando o Instituto Mauro Bueno. Boa noite, sejam muito bem-vindos. Eu sou. É que a gente se confunde, Amora, Patrícia, porque a gente tem o nosso pessoal também acaba se confundindo. Então, eu sou a Renata Ruiz, eu sou assistente editorial aqui na Editora Alfabeto, então por isso, como eu faço live também no meu pessoal, acabei me confundindo. Sejam muito bem-vindos, estou aguardando o Mauro, que é autor do livro Constelação Familiar, que está sendo lançado hoje. Obrigada, Patrícia, pela ajuda aí. A gente acaba sempre se confundindo muito com essas tecnologias aqui. Então, estou aguardando o Mauro entrar. Oi, Tina. Tina Simão também já participou numa live aqui da editora. Foi muito bom com o Tarô dos Deuses Hindus. E hoje nós estamos lançando o livro Constelação Familiar, do Mauro Bueno. Um livro muito legal, muito interessante, que trata desse tema, que é um tema que as pessoas têm muita curiosidade de saber, não entendem como que é essa terapia e como ela funciona. Então, nada melhor do que trazer o Mauro para conversar com a gente aqui e contar um pouco como que é essa terapia, como que foi, o que é a constelação, como surgiu e também como ele trabalha esse tema. Tá, então vamos aguardando ele. Deixa eu ver se ele já chegou. Ele não chegou ainda, mas vamos lá, né? Vamos esperar. Vou chamar ele de novo. Vou encaminhar o convite aqui novamente. Encaminhei um convite novamente para ele e vou avisar novamente. Eu tô aqui com o meu computador ligado e vou avisá-lo que eu já estou esperando. Eu acho que ele não viu ainda, mas vamos lá, né? Vamos falar. Para quem não conhece, eu vou só passar o currículo do Mauro, tá? O Mauro é paulista, é bacharel em Direito, ele é publicitário e psicanalista. Ele é fundador do Instituto Mauro Bueno e hoje ele é um centro de atendimento voltado à saúde mental e à qualidade de vida, reunindo vários profissionais da área de psicologia, psicanálise, constelação e outras técnicas como barra de axis, por exemplo. Patrícia está perguntando, meu Insta é Renata Ruiz. É isso mesmo, Patrícia. Então a gente acaba se confundindo, é muita tecnologia. Eu estava no meu e aí passei para o da editora e daí deu essa confusão. E o Mauro, ele tá nessa trajetória da área da saúde mental já há uns 20 anos e ele se capacitou em constelação familiar e também ele capacita outras pessoas para fazer constelação familiar e empresarial. Estou aguardando o Mauro e ele não chegou ainda, gente. Estou preocupada que ele não chegou ainda, porque melhor do que para falar de constelação, nada melhor que o autor, né? Eu acho que. Será que ele esqueceu? Eu acho que não. Ele estava tão ansioso para participar. Porque senão eu vou ter que dar uma pausa aqui e vou ter que encerrar essa live, pré-live e chamá-lo, ligar para ele. Ah, ele já chegou. Ai, que bom. Tá aguardando o Mauro, já dei uma introduçãozinha dele. O livro eu já li, já comecei a ler, só não terminei. Tá muito bom, tá muito fácil de entender. Oi, Mauro! Tudo Renata, como bem? vai? Tudo bem com Tudo você? jóia. Tava te aguardando. Já fiz uma breve apresentação sua, já estava falando do seu livro, Legal. mas Eu estou bem contente.
esse livro, viu, Ai, Renato? que bom. Eu estava até comentando aqui que eu já comecei a ler o seu livro. Eu sou uma pessoa que adora o livro, imagina. E já devorei uma boa parte e posso dizer que está assim, um livro muito gostoso de ler, muito fácil de entender a constelação. E aproveitando te dar os parabéns. Fico muito feliz que esse livro tenha saído justamente agora que eu entrei faz pouco tempo na editora. Obrigado, que legal que você gostou. Você conhece constelação e aí é uma avaliação que tem um peso maior. Legal, muito Imagina. obrigado. E, Eu realmente fiz. Eu fico muito. Pode Não, falar. sim, como eu já dei uma breve apresentação sua, eu queria que você se apresentasse pro pessoal aqui que está entrando aqui na editora, no Instagram da editora, para o pessoal também te conhecer antes de conhecer a sua obra, né? Legal, tá bom. Bom, eu trabalho, na verdade, eu por formação, Renato, eu fiz direito, eu sou advogado, ou Uhum. não advogo, não exerço isso há 20 anos, né? Então hoje sou bacharel em direito, não mais advogado. Sou publicitário também, Uhum. mas eu me encontrei de verdade com esse trabalho, né, de atendimento à saúde mental, com a psicanálise, nesse trabalho que eu acho fantástico e já há muito tempo venho desempenhando. Eu trabalho fundamentalmente com três tipos de atendimento. Eu trabalho com o atendimento clínico da psicanálise, eu Uhum. trabalho com regressão de memória e trabalho com constelação familiar. E aí, na constelação familiar, de fato, eu me encontrei. A constelação familiar mudou minha vida de forma assustadora, né? Porque no primeiro momento são conceitos São, chocantes, né? são. E depois, quando você começa a estudar, conhecer, perceber a constelação familiar, Uhum. ver o reflexo que ela tem na nossa vida, isso modificou a minha forma de trabalhar, a minha forma de enxergar o mundo, né? E, obviamente, melhorou a minha qualidade de Ah, vida. com Eu certeza. adotei profissionalmente o trabalho com a constelação familiar, mas o maior reconhecimento que eu tenho por ela é a mudança que ela exerceu na minha própria vida, com minha família, enfim, com as minhas relações de trabalho, de um modo Ah, que geral. legal. Já que você mencionou, me conta, Ah, como você tomou conhecimento da constelação familiar? Como a constelação familiar se encontrou na sua vida? então, foi curiosíssimo isso, Renata, porque assim, a partir de um determinado momento, estava me dedicando ao trabalho do atendimento clínico, né, e de psicanálise e regressão, que faz parte do contexto da psicanálise. E eu fui convidado, uma pessoa amiga, me convidou para ir conhecer um trabalho diferente. Uhum. Isso tem uns 20 anos atrás, viu, Ah, Renato? E era uma colega, uma psicóloga, terapeuta também, que ia fazer uma constelação familiar. Eu pensei um pouco, tal, aí me apresentaram um papel, enfim, um escrito falando sobre a constelação. Eu olhei aquilo e falei: eu não vou não. Isso aí me parece muito fantasmagórico, eu não vou. hum. E não fui. Aí, na semana seguinte, veio a insistência do convite. E eu fui. Aí eu fui mais por educação, eu confesso, do que por interesse. E aí, Renata, foi o momento talvez marcante mesmo da mudança da minha vida, porque nós chegamos lá, era uma reunião Uhum. para a constelação familiar, tinham poucas pessoas, tinha umas 8 pessoas no máximo. Certo. E ocorreram naquela noite 2 constelações. E eu fui escolhido como representante para atuar nas 2 Nossa, constelações. já logo na primeira, de cara, assim. De cara, sim, né?
E foi muito, quebrou toda a minha resistência quando eu me dispus a atuar como representante, porque o primeiro impacto é um susto, Sim. né? Eu, ali no campo da constelação, eu comecei a sentir emoções, sentimentos, impulsos que não eram meus, né? Nossa. É exatamente E só assim. fui ficar mais tranquilo, na verdade, quando ela explicou ao final da constelação que era reações emocionais do personagem que eu estava representando. E me chamou muito a atenção, porque eu não sabia quem eu representava, Ah, tá. né? Na primeira constelação. E aí foi muito curioso. Tinha um outro rapaz no campo que eu olhava para ele e sentia um carinho gigantesco. E aquilo me assustou, de verdade. Eu não estava preparado. Alguém que eu nunca vi na vida, eu tinha um carinho, eu tinha vontade de ir lá e abraçar. E o outro rapaz lá, ele só me rejeitava, só falava coisas ruins para mim. Nossa. E não mudava o meu sentimento por ele. Eu achei aquilo um absurdo. Quando a consteladora, ao final, contou quem estava representando quem, e eu descobri que eu fazia o papel de pai daquele outro rapaz, que tinha um problema muito sério de relacionamento. E aí eu pude perceber o sentimento que o campo traz, impressionante. É verdade. Só que Foi muito curioso, foi uma experiência muito rica. A partir daí eu me interessei profundamente pela constelação, fui pesquisar, e acabei encontrando, veio através do grupo do Bert Hellinger aqui no Brasil, né? E aí fui estudar, fui me formar, fiz a formação, e aí de lá para cá já trabalho há muitos anos com constelação, já realizei cerca de 3.000 constelações ao longo desse tempo. Nossa, bastante, bastante. Algumas estão cadastradas, a maioria estão relatadas, né? Algumas dentro desse livro que a editora Alfabeto carinhosamente, né, editou, e eu sou muito grato. Ai, que bom. Já que você comentou. Foi esse o meu encontro Nossa, com a constelação. eu posso dizer que foi um choque. Quando você vai numa constelação, eu sei porque eu já participei de várias, e se você é a pessoa que você representa os constelados, a pessoa que está sendo constelada, é bem intenso mesmo. Imagina a sua primeira impressão, seu primeiro contato sendo constelado. Nossa, eu imagino como deve ter impactado em sua vida. E daí, já falando nisso, aproveito e já pergunto, para quem está entrando agora, para quem não sabe nem conhece o assunto, né? Nós estamos falando com o autor Mauro Bueno, que está lançando o livro Constelação Familiar aqui pela editora Alfabeto. E aí eu vou perguntar para você, Mauro, o que é constelação familiar? Explica para as pessoas que estão entrando agora, para elas saberem o que é a constelação. Então, eu costumo dizer, né, que mais difícil do que fazer uma constelação é falar sobre ela. É verdade. Porque a constelação, ela reúne muitos conceitos inovadores, né? Muitos conceitos que quebram paradigmas que estão aí alicerçados durante décadas, né? Sobre o ponto de vista na saúde emocional. Mas a constelação familiar, eu costumo explicar que ela é uma técnica de trabalho, de atendimento terapêutico, extremamente revolucionária, extremamente diferente das técnicas convencionais. Eu, particularmente, destaco 2 aspectos que são fundamentais e tenho esse paralelo de comparação porque atendo clinicamente. Então, atuo nas 2 áreas, né? A constelação familiar, ao contrário das técnicas convencionais de atendimento terapêutico, ela se propõe a resolver o assunto numa única constelação, que equivaleria a uma única sessão. Em contrapartida, ela traz algumas exigências que são extremamente importantes de serem observadas para que ela surta efeito. Uma delas
é que ela tem que ser extremamente pontual. A constelação familiar, ela não se propõe e nem deve Uhum. se propor, nenhum constelador ou consteladora deve se propor a tratar de assuntos de forma abrangente ou mais de um assunto numa única constelação familiar. Ela tem a característica de ser eficiente e breve, porque ela se propõe a resolver numa única sessão, porém ela exige uma pontualidade de foco e de objetivo. Só dessa forma ela pode ser eficiente. A segunda grande diferença está exatamente na identificação que a constelação tem, a forma de olhar para o seu paciente. Nas terapias convencionais, o foco da terapia é o indivíduo que está sendo analisado, que está sendo assistido. A constelação familiar, ao contrário, ela abre esse leque. A constelação familiar olha o constelado, olha o indivíduo, né, como parte de um sistema, como se fosse ele uma peça de uma engrenagem que compõe o sistema familiar. Então, quando nós, numa terapia convencional, buscamos a origem de um trauma, de uma dificuldade emocional, na terapia convencional, nós nos limitamos a buscar no histórico pessoal do paciente essa origem. A constelação familiar alargou esse horizonte, porque como o paciente é identificado como parte de um sistema maior, nós buscamos essa possibilidade da origem do trauma, da dificuldade, não só no indivíduo, mas em todo o seu sistema familiar. E por que a constelação adota esse critério? Porque a constelação familiar, ela parte do princípio que os vínculos familiares, eles são transmitidos de geração para geração no campo emocional, assim como é transmitido o DNA biológico. Então, nós somos herdeiros também, né, dos traumas e também das virtudes, obviamente, no campo emocional. Né? O nosso DNA vem carregado de informações biológicas, mas também emocionais. E isso encontra respaldo, por exemplo, num campo hoje ainda incipiente de estudo chamado epigenética, né? Que demonstra com mais clareza essa transferência, essa herança emocional que recebemos dos nossos antepassados. Então, a constelação familiar é fantástica exatamente porque alarga esse horizonte. E aí nós temos infinitas possibilidades de encontrar uma identificação com a origem traumática de uma pessoa. Eu estava vendo aqui no seu livro, você disse que a gente tem, na constelação, a gente trata o sistema familiar, né? Que a gente está ligado como se fossem uns fiozinhos de cada família, mesmo até com parentes, assim, parentes distantes, seu tataravô, você pode trazer alguma coisa deles. Explica o que esse emaranhado, como que passa isso, né? Porque parece assim uma coisa tão distante, mas que acaba se repetindo na família, que fica as pessoas é um abstrato, muito abstrato, porque assim, eu já fiz constelações, né? Que eu participei, e aí eu fiz a da minha família, então apareceram coisas que até eu fiquei até surpresa com algumas coisas que estavam acontecendo na minha vida, que vinha de gerações e gerações atrás. Então, essa é uma pergunta que eu quando dou o curso para formação de consteladores, é a pergunta que surge na frente, né? É aquela que pula na frente sempre. Verdade. E eu costumo dizer aos alunos, e quando faço alguma palestra a respeito de constelação, que nós temos que olhar essa transferência emocional da mesma forma que olhamos a transferência genética. Eu digo e afirmo que eu posso sim receber uma influência de caráter emocional de um personagem antepassado meu
que eu nunca vi, que eu nunca conheci. Aliás, eu vou mais longe. Eu posso ser um receptor de uma herança emocional de um personagem meu, ancestral, que tenha morrido antes de eu nascer. É verdade. E por que que isso é possível? E eu digo que é possível porque os vínculos familiares são indestrutíveis. Assim como a genética familiar é indestrutível. Eu faço uma pergunta para você, aqui, Renata, e para qualquer um dos que estão participando aí, para que se respondam isso. Você conheceu algum tataravô seu? Não. Você tem alguma dúvida que o DNA dele corre no seu sangue? Não, não tenho dúvida. Pois é, da mesma forma eu também não tenho nenhuma dúvida que a herança emocional desse personagem que você nunca viu pode chegar até você. De que forma? Da mesma forma que a transferência hereditária biológica, passando de geração para geração. E aí, muitas vezes, a pessoa me pergunta assim, bom, mas eu tenho um problema que reproduz, por exemplo, o problema do meu bisavô. Nem meu avô e nem meu pai têm. Como é que se explica isso? Da mesma forma que se explica a influência biológica, genética, através dos genes recessivos. Eu não preciso que um problema biológico seja transmitido do meu bisavô para o meu avô, para o meu pai, para chegar em mim. Ele pode ser transferido do meu avô direto para mim. É verdade. Né? Por isso a gente vê, por exemplo, filhos que têm olhos azuis e os pais têm olhos castanhos. Vai ver, tem um avô ou uma avó com olhos azuis. Porque são transmissões que são feitas biologicamente através de genes recessivos. Da mesma forma, isso pode acontecer no campo emocional. Nós nunca podemos esquecer que a constelação ela não trabalha pessoas, ela não trabalha fatos, porque nós não somos capazes de mudar as pessoas ou os fatos, mas somos capazes de mudar no campo emocional as relações emocionais existentes e decorrentes dessas pessoas e desses fatos. É um erro imaginar que constelamos, por exemplo, nossos pais, ou constelamos um fato. Nós constelamos as emoções e os sentimentos que são gerados por essas pessoas ou por esses fatos. É aí que se insere o foco primordial da constelação familiar, sempre no campo emocional. Então, são as relações entre, assim, entre a família. Por exemplo, você fala muito aqui do vínculo entre você pertencer à família, não se sentir excluído. É isso que eu senti, bem isso, essa sensação de pertencer à família. Porque há muitos casos em que você tem uma família e os pais não se dão com os filhos, como você mesmo falou que fez essa constelação que o filho rejeitava. Como que funciona isso, mais ou menos? Só para a gente entender. Então, isso é importante. Aliás, a constelação familiar se sustenta em 3 pilares. Um deles é o pertencimento. Né? E o pertencimento, só para esclarecer, que assim, ele não é um aspecto característico especificamente da constelação familiar. Muito pelo contrário. No estudo da psicologia, de um modo geral, da psicanálise, o pertencimento é fundamentalmente um aspecto importante a ser abordado. O que difere na constelação é a abordagem. Né? Na constelação familiar, nós temos, na teoria desenvolvida pelo Bert Helling, de que todos nós temos o direito de fazer parte do nosso sistema. Ou seja, nós não podemos ser excluídos. Porque a exclusão de qualquer personagem de um sistema familiar
gera o que nós chamamos de emaranhado. Tá. O que é o emaranhado? O emaranhado é uma desordem. Quando pensamos de forma sistêmica, Renata, nós pensamos em organização sistêmica, né? Todo sistema presume-se uma organização. A família, vista sob o ponto de vista sistêmico, também tem uma organização, onde cada personagem ocupa o seu lugar específico dentro do sistema. Quando um personagem é excluído, esse sistema corre o risco de começar a funcionar mal. Se mais de um personagem é excluído, ele funciona menos ainda e corre o risco de, num determinado momento, chegar a um colapso emocional. Tá. E aí a gente vê muitas famílias desagregadas, cada um para um canto, onde não há vinculação. Pela teoria da constelação, essa situação pode ser consequência de heranças emocionais que envolvem exclusões. E as exclusões, elas podem ser caracterizadas por abandono, por aborto, por rejeição, por morte prematura, né? Várias situações podem caracterizar uma exclusão. Eu, particularmente, me dediquei muito ao estudo desse pertencimento, porque na minha história encontrei um caso de exclusão de um antepassado que refletia na minha vida. Nossa! Né? Que foi uma descoberta incrível que me ajudou muito quando eu constelei esse aspecto. Né? Então, assim, para a constelação familiar, o pertencimento não é só algo que diz respeito ao indivíduo, mas a todo o sistema. Porque quando se exclui um personagem do sistema, é como se estivéssemos excluindo uma peça de uma engrenagem. Eu sou um pouco conservador, eu tenho ainda relógio de pulso, né? Hoje é tudo no celular, né? Mas quem conhece, por exemplo, a engrenagem de um relógio, ela funciona direitinho, né? Sabe que se faltar uma peça, exatamente. Se você tirar uma peça dessa engrenagem, ela não vai funcionar. Dependendo de onde ela está, o relógio vai começar a atrasar ou adiantar, ele não vai andar perfeitamente. Mas, de repente, se faltar 2, 3 peças, ele para de funcionar. A família tem uma analogia muito grande com os sistemas, onde cada um de nós representa uma peça desse sistema. E se formos excluídos, corremos o risco de gerar esse mau funcionamento do sistema. Verdade. E isso vai repercutir nos nossos descendentes. Entendi. Eu até vou... Ficou super claro. É até uma pergunta que eu ia fazer a seguir, o que a constelação pode tratar, né? Aí tem uma pergunta da Soul Care Brasil, que está perguntando se a constelação pode ajudar no caso de uma família com filho ou companheiro dependente químico. Aí, se você quiser responder, e já falando também o que a constelação pode ajudar, aí a gente já responde a pergunta da... Claro, vamos, a gente engrena isso. Pode sim ajudar. E aí eu quero deixar claro, é uma oportunidade muito rica responder isso, porque assim, a constelação familiar, ela pode atuar em casos de saúde, mas ela não cura a doença. Ela não cura o efeito biológico, o efeito químico. Ela atua até para ajudar na cura das pessoas quando a origem dessa doença física é de cunho emocional. E hoje sabemos largamente que muitas doenças se manifestam no físico por conta de um problema emocional. Né? Essa transferência do campo emocional para o campo físico é largamente conhecida. Na visão da constelação familiar, uma pessoa dependente química,
assim como o alcoólatra, por exemplo, o alcoolismo, são formas da pessoa se excluir do sistema. De que forma nós abordamos esses aspectos dentro da constelação familiar? Buscando, na origem familiar do sistema dessa pessoa que vem apresentando essa dificuldade, essa dependência, algum caso de exclusão que pudesse estar identificado com esse comportamento presente. Ao identificar isso, a constelação promove o que nós chamamos de harmonização. A harmonização, dentro da linguagem da constelação, nada mais é do que entregar a cada um o que é responsável para ser carregado. Né? Se tem alguém excluído no passado, sob o ponto de vista emocional, nós temos que promover a inclusão desse personagem no sistema familiar para que no presente essa identificação não aconteça mais. Quando nós atuamos no conceito da constelação com identidade ao nosso passado, é uma tendência que temos a reproduzir esses padrões comportamentais por força do vínculo familiar, por força de um sentimento poderoso, que é o amor. Aliás, essa é uma das mudanças de conceitos que o próprio Bert Hellinger fez em relação à proposta da teoria da constelação. Num primeiro momento, nas primeiras obras do Bert Hellinger, quando ele foi perguntado, bom, mas no meio de tantos descendentes, né, por que essa deficiência ou essa dificuldade vai repercutir em cima exatamente daquele? E na primeira formulação, ele disse que seria o personagem mais fraco. Com o passar do tempo e com a experiência vivenciada das constelações, ele reformulou esse conceito de forma drástica até, dizendo que quem se identifica com o sofrimento do antepassado não é alguém fraco, é aquele personagem com a maior capacidade de amar. Que bonito. Porque só a capacidade de amar é capaz de produzir uma atitude dessa. A fraqueza não. A fraqueza se esconderia da dificuldade. Né? Quando nós assumimos um comportamento de um antepassado, ainda que de forma inconsciente, pela dor, nós estamos tentando assumir essa dor para aliviar o nosso passado. É óbvio que tudo isso ocorre no campo do inconsciente. Né? Então é bem... E esse pertencimento é fundamental. Então, se tem alguém lá no passado que se sentiu excluído, essa herança emocional pode chegar a um descendente seu que vai reproduzir. E como eu disse há pouco, Renato, a constelação não cuida de pessoas ou de fatos, mas de emoções e sentimentos. Vamos imaginar que eu tenho um antepassado lá atrás que foi excluído, por exemplo, porque ele foi assassinado. Vamos pegar um caso bem drástico. O seu descendente lá no futuro, que vai se identificar com essa exclusão, ele não precisa morrer assassinado, porque o foco da reprodução não é o fato, mas a emoção e o sentimento. E qual é o sentimento causado em alguém que foi assassinado? É a exclusão. Alguém que é assassinado é excluído indevidamente do seu sistema familiar, de forma não natural. Aí você fala um dos fatores, né? E eu posso muito bem reproduzir esse sentimento e eu não preciso morrer assassinado. Eu posso me socorrer de outras formas de reproduzir esse sentimento, como, por exemplo, alcoolismo, dependência química, depressão profunda e várias outras formas de exclusão. É muito comum a gente ver as pessoas comentarem que se sente não fazendo parte da família. Todo mundo conhece alguém que pode ter essa experiência. Tem muita gente
que não briga com ninguém, mas é alguém que não se sente incluído, não se sente fazendo parte. É provável, não é obrigatório, mas é provável que essa pessoa esteja identificada com um trauma de exclusão vivido por um antepassado. Interessante. E a constelação identifica E arruma isso dentro do sistema. Que bom que ela veio para ajudar. Ó, a Soul Care Brasil falou assim: constelar doenças como câncer, endometriose ou lúpus é possível? Olha, todas as doenças que tenham um cunho emocional na sua origem são passíveis de serem tratadas na constelação familiar. E eu volto a repetir, porque isso é fundamental. A constelação familiar não se propõe a curar o câncer, a endometriose ou qualquer doença. Quem cura a doença é medicina. Essa é a ciência que é responsável por curar as doenças. Quando as doenças estão agregadas a dificuldades e traumas emocionais, né? Muitas vezes a pessoa trata a doença, se cura, às vezes ela faz uma cirurgia, se cura e a doença volta. Porque está no cunho emocional. É provável que essa doença volta porque não foi eliminado o cunho emocional que gerou essa doença. É nesse sentido que a constelação atua. Ela pode ajudar a eliminar a causa emocional. E aí, se a doença for curada pela medicina, a probabilidade dela voltar acaba inexistindo, porque a causa emocional também foi tratada e curada. Que legal. Eu sempre tomo muito cuidado nessa resposta para não virar curandeirismo. A constelação familiar não cura nenhuma doença. Ela pode auxiliar na cura das causas emocionais dessa doença quando existir. Exatamente. É bom deixar bem claro, porque senão a pessoa vai falar, eu estou com doença XPTO e vai lá, a constelação vai me curar. Tem que sempre procurar o médico. Ninguém deve abandonar um tratamento médico por conta de uma constelação. Exatamente. Tem que continuar com o acompanhamento médico. E aí, se for de cunho emocional, a constelação vai auxiliar no tratamento, sendo um paralelo junto com o tratamento médico. Tá? Eu acho que vai também para complementar. Aí a Patrícia Kovacic perguntou: pensando em psicológicos, podemos considerar depressão ou pânico para constelação? Desculpa, repete. Ela perguntou. Se a constelação trata disso? Se auxilia. Sim, trata, aliás, é muito comum, é um dos focos mais buscados. Aliás, são 3 grandes focos buscados na constelação familiar pela experiência minha, pelo menos, né? Relacionamento amoroso, relacionamento familiar e depressão. As doenças emocionais, de modo geral. E podem, sim, ser tratadas através da constelação familiar. Como eu te disse há pouco, a depressão, por exemplo, pode ser causada pela identificação de uma exclusão vivenciada no passado. Porque o que causa a depressão? Né? A depressão, ela acaba levando o indivíduo a um isolamento. Ele se afasta das pessoas, ele não tem ânimo de participar de nada, ele perde entusiasmo pelo trabalho. E nos casos mais agudos, ele nem sai da cama. Os casos mais agudos tornam a pessoa vítima da depressão ela torna essa pessoa isolada, ela se isola do mundo, né? É uma forma de eventualmente se identificar com uma exclusão ocorrida no passado. É interessante. A Soul Care Brasil, ela está interessada no assunto mesmo. Ela fez outra pergunta interessante, que até eu peço para estender assim: quem pode constelar, né? Ela fala assim: pertencimento. Se não conheço nada da vida dos meus pais,
não posso fazer a constelação ou ela pode fazer a constelação? Essa pergunta também é interessante. Pode. Sobre o ponto, e aí vai um esclarecimento antes. Sobre o ponto de vista da constelação, os vínculos familiares, eles correspondem aos vínculos consanguíneos. E aí a gente encontra, e eu tenho capítulos e matéria específica escrita, por exemplo, no caso de adoção, né? Onde a identificação afetiva do pai e da mãe está num personagem que os acolheu afetivamente, mas não é transmissor da herança emocional vinda dos vínculos familiares. Assim como eu dei o exemplo do seu tataravô, que você não conheceu e o DNA dele está aí. Imagina uma criança que nunca viu ou não conheceu o pai e a mãe. O DNA desse pai e dessa mãe é que está correndo na corrente sanguínea dessa criança. Assim como o histórico emocional dessa criança é uma herança da sua família biológica. A família adotante, por exemplo, ela pode influenciar, sim, na formação de uma criança. Se ela recebe amor, carinho, acolhimento, informação, boa educação, enfim, tudo que uma família adotante faz de bom ou de mal para uma criança vai interferir no futuro dessa criança. Mas a herança emocional vinda dos seus antepassados não corresponde aos antepassados desse pai e dessa mãe adotivos. Correspondem ao pai e à mãe biológica dessa criança, independentemente de tê-los conhecido ou não. É o mesmo critério que se adota na questão de um antepassado distante, como um tataravô. Né? Muito mais propriamente quando se fala de pai e mãe, que é a origem da nossa vida material. Né? Até aproveitando que você já falou da adoção, tem a Silva e Silva Ana, ela falou como a constelação trata a adoção, deve ser constelada a família adotante ou a família de sangue. Geralmente vai pela família de sangue do constelado? É isso? É a família biológica. E aí, voltando até ao que a pergunta anterior trouxe, se é possível constelar, é possível constelar, até pelo princípio que eu mencionei já. Nós não constelamos as pessoas, mas as relações emocionais entre as pessoas. Cada um de nós, eu, você, seu pai, sua mãe, meu pai, minha mãe, ocupamos um lugar específico dentro de cada sistema familiar. Eu tenho o meu lugar no meu sistema familiar. Meu pai e minha mãe têm um lugar deles no sistema familiar, que não corresponde, e depois eu quero emendar para falar outra coisa, que é um dogma incrível e mal entendido da constelação familiar, que é a reverência. Quando eu faço uma constelação e me direciono à figura, ao personagem do pai e da mãe, eu não estou me dirigindo ou me relacionando com a figura física do pai e da mãe, mas ao lugar que esses personagens ocupam no sistema familiar. As pessoas, e aí é claro, elas não têm obrigação de saber, mas se elas soubessem que, de fato, numa constelação familiar, apesar de buscar-se resolver o problema da pessoa que vem buscar a ajuda, o foco da constelação nunca é a pessoa, mas o seu sistema familiar. Porque na pessoa nós encontramos o problema. É no sistema familiar que encontramos a solução. Aliás, o problema nunca está a solução nunca está onde está o problema, né? Porque se a solução estivesse lá, o problema desapareceria. Com certeza. A pessoa tem o problema, mas na visão da constelação familiar,
A solução não está nele, está no sistema familiar. Então, quando nós nos reportamos na linguagem da constelação ao pai e à mãe, estamos nos referindo ao personagem que ocupa aquele lugar no meu sistema familiar. Não importa se é o Mauro, o Joaquim, o Pedro, a Maria, a Joana. É o lugar no sistema que é a referência. E aí vem o mal-entendido, né, que gera polêmicas e debates na internet de forma absurda. Na constelação nós dizemos, devemos reverenciar os nossos pais incondicionalmente. Amar nossos pais incondicionalmente. Aí a pessoa diz, como é que eu vou amar um pai que me abandonou, me rejeitou, ou me espancou quando eu era criança, ou uma mãe que me maltratou, não cuidou de mim? Não é esse personagem que a constelação indica que seja reverenciado. É o lugar que essa pessoa ocupa no sistema. Porque são esses personagens dentro do sistema que me deram, e que deram a cada um de nós, o que temos de mais valioso, que é a vida. Quando reverenciamos os nossos pais, não reverenciamos o comportamento deles. Não reverenciamos as relações pessoais, mas reverenciamos a origem da nossa vida. E quem não consegue reverenciar a origem da sua própria vida, dificilmente consegue se sentir pleno dentro dessa vida não reconhecida. Reverenciar o pai e a mãe, na linguagem da constelação, significa reverenciar a árvore da qual eu sou fruto. Se a árvore da qual eu sou fruto não é bom, eu não posso ser um bom fruto também. Mas aí que vem uma pergunta, né? A pessoa, tudo bem, o pai bateu, o pai era bandido, sei lá, pode ser até bandido, assim. Você tem que, se referenciar é ter um respeito, você não precisa amá-lo, mas você precisa fazer o quê? É aceitar o que veio dele, na sua origem e não no seu relacionamento. Eu volto a repetir, nós não constelamos pessoas. Portanto, se o pai do José se chama Mário e não foi um bom pai para o José, eu não quero que o José reverencie e aceite o Mário. Eu quero que o José reverencie a origem da sua vida, que por coincidência veio do Mário. E aí ele pode interromper esse sentimento de gratidão nesse limite. Sou grato pela vida que me deu, e isso é tudo que eu posso reconhecer. Acabou. E só. Porque quando você confunde e não interpreta na linguagem sistêmica, e aí cabe aos consteladores explicar isso. Cabe aos consteladores orientar seus clientes, seus seguidores, não é? Aceitar os pais como eles são, amar como eles são, não significa amar e concordar com o que eles fazem, mas é amar o lugar que eles ocupam no seu sistema. E o lugar que eles ocupam no meu sistema é o de gerador da minha vida. É o único jeito que eu conheço de amar a minha vida, é aceitar a origem dela. Mesmo que seja uma pessoa que tenha N problemas, aceitando, aí as coisas se resolvem, né? Você aceita o seu lugar lá. Eu costumo usar uma frase de harmonização nas constelações que surte muito efeito psicológico. Que quando um filho se sente desprezado, se sente excluído, ou se sente maltratado por um pai ou por uma mãe, na harmonização do campo da constelação, eu uso uma frase que diz: eu não aceito o que você fez, mas sou grato pela vida que me deu. É um reconhecimento
ao que efetivamente ele me deu de Que é a bom. vida. Se ele me deu só isso de bom, é o suficiente que eu reconheça só isso. Eu não preciso santificá-lo. Não é essa a ideia da constelação. Né? Então, quando a pessoa diz, eu não posso amar uma pessoa que me maltratou, eu tenho que concordar. Mas você pode e deve amar o que de mais valioso você tem. E que veio deles, não adianta. Que é a sua vida. É a sua vida. Verdade. Então, eu não concordo com o que você fez, mas sou grato pela vida que me deu. É bonito, fica bonito. Acho que fica mais leve para a pessoa entender. Ó, Mauro, tem mais uma outra pergunta da Babsi Moraes. Ela perguntou, como fica a constelação sobre problemas no trabalho? E aí abre-se um leque que normalmente, e essa é uma das funções da constelação, é torná-la o mais pontual possível. No ambiente de trabalho, ou na relação de trabalho, eu posso apresentar várias dificuldades, e cabe ao constelador esmiuçar isso para levar o foco da constelação para o aspecto mais pontual possível. Eu posso ter, por exemplo, dificuldades de relacionamento no trabalho. Eu não consigo me fixar em trabalho nenhum porque eu brigo com todo mundo. Eu posso ter dificuldades, por exemplo, em me adaptar, em desenvolver o meu trabalho. Enfim, eu posso ter dificuldade de ordem financeira decorrente do trabalho. Localizado qual é o foco, é possível, sim, você trabalhar essa relação, porque é o seu sentimento em relação ao trabalho. É diferente, por exemplo, de uma constelação sistêmica empresarial, onde você vai fazer a constelação do comportamento da dinâmica da empresa e não tem nada a ver com questão familiar. É outra dinâmica. Agora, a situação de cada pessoa em relação ao trabalho é possível, sim, ser constelado, dependendo do aspecto mais específico. Aliás, se ela puder especificar aí, eu talvez possa responder com maior precisão essa pergunta dela. Mas aí eu acho que você vai abrir muito leque, porque eu acho que é legal as pessoas entenderem mais ou menos, e aí também procurar você lá no Instituto. Tem algumas pessoas que já falaram aqui, que já adquiriram o seu livro, teve uma pergunta se o livro estava onde estava à venda, está à venda no site, e teve uma pergunta aqui que perguntou se o livro é didático ou autoajuda. Não. Pode falar. Eu vi que é mais didático, é bem focado para entender a constelação, e também para quem faz constelação, eu entendi que para mim foi um instrumento muito bom para ampliar essa minha visão sobre a constelação familiar. Que bom que você gostou assim. Mas ele não é de autoajuda. Não, de autoajuda em absoluto não é de autoajuda. O foco desse livro é mostrar efetivamente como funciona a constelação, como ela atua, em que campo ela pode atuar e de que forma ela pode ajudar as pessoas. Mas ela não tem, esse livro não tem o objetivo de ser um livro de autoajuda para que alguém se autoconstele, e também não tem o objetivo de se transformar num livro didático no sentido de formação. Esse livro não se propõe a ensinar as pessoas a fazer uma constelação, mas a proposta dele é mostrar às pessoas o que é e como funciona a constelação. É isso que eu espero alcançar com esse livro, que as pessoas olhem de uma forma amorosa para a constelação, quebrando muitas resistências, muitos preconceitos que vinculam a constelação a questões religiosas, a questões místicas, e não tem nada disso. A constelação é uma técnica desenvolvida através de experimentos e de avaliações empíricas do comportamento repetitivo dentro de um sistema familiar. Então, outro dia mesmo,
eu acabei entrando num debate na internet, onde as pessoas diziam, mas qual a comprovação científica da constelação? Nenhuma. A constelação não é um produto de laboratório que pode ser comprovado através de equipamentos ou de tubos de ensaio. A constelação mede e trabalha com o campo emocional. E quando alguém tenta levar o campo emocional para o laboratório, vai ter uma dificuldade gigantesca de trabalhar nesse contexto. A formulação de qualquer teoria que trabalha no campo emocional, ela é feita a partir da observação e da avaliação empírica dos resultados sistematicamente reproduzidos, catalogados, observados, que permite uma conclusão nesse campo emocional. Portanto, pedir comprovação científica depende do que a pessoa entende de científico, né? Se para as pessoas científico são 4 paredes com uma porta e uma plaquinha escrito laboratório, não vamos ter comprovação científica. Com certeza. Mas eu faço até um adendo nisso, viu, Renata? Que assim, mesmo para os amantes dessa comprovação científica, eu lembro, por exemplo, que um dos maiores personagens da ciência física mundial, Albert Einstein, desenvolveu a teoria da relatividade, que foi utilizada desde sempre e que só conseguiu ser comprovada 100 anos depois, né? Portanto, toda formulação científica, seja ela física ou emocional, ela passa por um processo de elaboração, de proposta, para depois ser materializada quando possível. Com certeza. Ó, Mauro, nós estamos chegando já às 8 horas da noite, a nossa live a gente falou que era 1 hora, mas tem algumas perguntas assim que eu acho que umas duas perguntas você se propõe a responder. Uma é a Academia Integrativa, que até perguntou onde estava vendendo o seu livro, que eu até respondi nos comentários. Ela está perguntando do seu trabalho como constelador, se você tem agenda aberta para constelar. E aí, aproveitando, você pode falar do seu instituto, como que agora se voltou, como que está funcionando. O Instituto Mauro Bueno hoje é voltado para saúde mental, de um modo geral, com constelação familiar, trabalho de regressão, de atendimento de psicologia, psicanálise e outros atendimentos de outras áreas, né, que atuam em outras vertentes. Nós estamos, no momento, realizando apenas as constelações individuais. As constelações tradicionais em grupo estão suspensas em respeito a essa situação pandêmica do mundo todo, e não seríamos nós aí, com respeito tanto a essa ancestralidade, que iríamos produzir uma reunião de pessoas para esse trabalho. Mas a constelação pode ser feita de forma individual, ela não precisa ser feita só coletivamente, em grupo. Então, quem tiver interesse pode procurar o Instituto, está com a agenda aberta, sim. E, aliás, eu não sou o único constelador aqui no Instituto, né? Existem mais consteladores, pessoal formado aqui dentro do Instituto que passaram a trabalhar conosco. Então, existem outras opções de profissionais fazendo constelação aqui no Instituto, tá? Todos com a mesma técnica de trabalho, cada um com a sua personalidade, mas com a mesma técnica, tá? E estamos com a agenda aberta, sim. Normalmente, também atendemos o Instituto quando existem locais que às vezes nos convidam para fazer constelações, fazer workshops, palestras em outras cidades, em outros estados até, e o Instituto sempre se dispõe a divulgar a constelação, a expandir esse trabalho em qualquer canto. Então, a agenda está aberta, sim, há uma disposição da gente de ser defensor e difusor da constelação familiar o máximo possível. Legal. Tem uma pergunta aqui que eu achei interessante. Assim, eu vou até inventar uma outra. Quantas
quantas constelações a gente pode fazer e depois de quanto tempo é recomendado fazer uma outra constelação? Olha, a gente pode fazer várias constelações dependendo das dificuldades que temos. Eu oriento as pessoas com relação a tempo e quantidade a deixar um período a constelação reverberar, porque ela não funciona como um apagar e acender de luz. Né? A pessoa não faz uma constelação às 3 horas da tarde, vai dormir à noite e no dia seguinte acorda e está tudo resolvido. Não é assim que funciona. A constelação ela atua no campo emocional e leva tempo para reverberar. Principalmente porque ela não atua só no indivíduo, ela atua dentro de um sistema familiar. Algumas constelações reverberam rapidamente, outras não. Alguns problemas, Renato, estão vinculados. Então, às vezes a pessoa procura a gente aqui no Instituto e diz, olha, eu tenho um problema financeiro. A gente faz a entrevista, a anamnese, enfim, e a gente percebe que o problema dele não é financeiro. É profissional, ele tem problema de ordem profissional. Ele não se identifica, não se acha no trabalho, por algum motivo. A consequência disso é ele ter uma desordem financeira. A gente arrumando a questão através da constelação profissional, não vale a pena em seguida ele querer constelar a situação financeira, porque se isso estiver ligado, ele não precisa fazer a segunda constelação. Nós não temos a intenção de ser uma fábrica de constelações. Né? A nossa intenção é, de fato, ajudar as pessoas a resolverem os problemas, que já são muitos. Né? Nós não precisamos criar problemas para os nossos clientes, nossos pacientes. Então, se as constelações estiverem, de alguma forma, vinculadas, uma delas pode resolver vários problemas. Agora, se a pessoa tem um problema financeiro e um problema de relacionamento familiar, obviamente é recomendável 2 constelações distintas. Elas podem ser feitas num breve espaço de tempo? Podem, porque atuam em focos completamente distintos e de fontes de problemas completamente distintos. Ah, interessante. Mauro, uma última pergunta. Estão perguntando se o livro possui uma linguagem que os jovens consigam entender, que a pessoa quer presentear uma sobrinha de 20 anos. Ah, com certeza. Até mais jovem. Foi uma preocupação, e você comentou, né, que o livro está leve. Está bem leve. E foi uma preocupação de não usar muitos termos técnicos e, quando eles são utilizados, normalmente são seguidos de uma explicação. Né? Então, ele é muito didático nesse sentido, de demonstrar o que é, como funciona, para que serve. Tenho certeza que será um bom presente e a pessoa não vai ter nenhuma dificuldade de compreender a linguagem do livro. Foi uma preocupação que a gente teve desde a proposta inicial. Bem, então, eu acho que é isso, gente. Vocês... Tem mais uma pergunta aqui, mas acho que você meio que respondeu. Se dá para constelar insegurança e até mesmo obesidade, se for relacionado a emocional, né? Sim. Obesidade, aliás, é um foco bastante procurado como fonte de ajuda na constelação familiar. Normalmente, a obesidade tem uma origem emocional. Né? A não ser que seja algum problema glandular de origem biológica, mas na maioria das vezes é emocional. Então a constelação pode ajudar. Bem, eu acho que várias pessoas já disseram que vão comprar o livro, já compraram no site, fico muito feliz, a editora agradece. E aí até essa pessoa que fez a última pergunta falou que vai dar de presente no Dia das Mães. Olha, que presente bom! Com certeza a pessoa vai... É interessante. Eu tenho algumas pessoas que me escreveram fazendo perguntas semelhantes com a intenção de dar de presente mesmo no Dia das Mães. E eu posso garantir que é um bom presente. Com certeza. É um bom presente, sim.
Bem, então, ó, Eu quero, Renata, agradecer muito, viu, esse convite, essa participação, né, que a editora Alfabeto está me oferecendo, me permitindo. Quero dizer da minha alegria de fazer esse livro através de vocês. Tenho uma consideração muito grande. O Edmilson é um grande amigo. Eu fico muito, muito feliz. E era um sonho, viu? Esse livro era um sonho que mesmo. bom. Eu espero que as pessoas gostem e espero que a editora fique satisfeita Nossa, também. nós ficamos sim. Eu peguei o livro e comecei a ler e falei exatamente isso. Eu sou super sincera, quem me conhece sabe. E é uma leitura leve, uma leitura fácil. Eu já tô acho que na metade dele, e eu falei, ah, acho que amanhã eu já termino. Então é Que é muito gostoso, é legal. bom assim. Então, ó, gente, vou agradecer mais uma vez o Mauro. A Soul Care Brasil falou que vai fazer uma constelação e vai pedir um autógrafo seu, com certeza. Aliás, você amanhã vai fazer uma tarde de autógrafos. A gente viu lá no seu. É isso, à tarde Pode deixar o nós vamos convite fazer aí. aqui na sede do Instituto. Então, ótimo, obrigado, Renato. É aqui na sede do Instituto, fica no bairro da Saúde, na rua Doutor Isaías Salomão, número 100. É do ladinho da Estação Saúde do metrô. Das 14 às 17 horas, nós vamos fazer uma tarde de autógrafos, né? Quero esclarecer que será muito, muito restrita sob o ponto de vista de Uhum, comportamento. Então, infelizmente, eu já me justifico antecipadamente, não vamos poder servir nada para não aglomerar pessoas, né? exatamente. A ideia nós vamos ter todos os protocolos de medir temperatura, álcool, uso de máscara, né? Temos um salão razoavelmente grande para 50 pessoas, vamos reunir de 10 em 10, falar um pouco sobre o livro, e aí, quem quiser o autógrafo, com prazer e alegria, eu vou me dispor aqui com muita Ah, que satisfação. bacana. Então, fica o convite já para essa tarde, amanhã, das 14 às Que 17 horas. bacana. Acredito que acho que o Edmilson vai. Infelizmente, eu vou ver se eu consigo ir. Se eu conseguir, eu vou. Aí eu te conheço Vai ser um prazer. pessoalmente. A Sol Obrigado. quer. Obrigada, gratidão por ela. Disse que eu arrasei na live, mas eu que agradeço. Quem arrasou foi o Mauro. A Luciana DV falou que foi ótima a live, adorou suas explicações e que você está de parabéns. Realmente o livro. Muito obrigado. O livro é muito. Ó, várias pessoas estão dizendo aqui que gostaram muito do livro e vão buscar o livro amanhã. Oxe, você Olha vai que ter que. legal. Muito obrigado. São bem-vindos, né, Com Renata? certeza, vocês vão gostar muito. Vocês vão gostar muito. Então, Mauro, eu vou encerrando aqui, agradecendo a sua participação, agradecendo por você ter se disponibilizado a falar com a gente, disponibilizado um horário, né, seu, que é corrido para falar conosco. Ficamos muito felizes. Ficamos muito felizes também com o seu livro. Então, quem quiser adquirir, ou vai amanhã lá conhecê-lo pessoalmente, ou pode entrar na editora Alfabeto, que está lá no site, já lançou hoje. Hoje é o dia do lançamento, olha aí, primeira mão. E a gente fica aguardando todos vocês. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar um direct para o Mauro, ali no Instituto Mauro Bueno, que ele tem o Instagram dele, ou manda para a gente que a gente encaminha também. Tá bom? Perfeito. Então, Muito eu que obrigado, agradeço. Renata. Uma boa noite a todos, uma boa noite, Mauro. E quem sabe numa próxima live com o próximo livro, quem sabe? Quem sabe? Obrigado. Boa Gratidão, noite boa para todos. noite, até mais. Até mais.